Programa 15 Minutos. Conversas inteligentes com Léo da Silva Alves. Canal YouTube São Paulo, Brasil. Olá, minhas queridas, meus queridos de todo o Brasil. Estamos aqui nesse quadro 15 minutos. Por quê? Por que 15 minutos? Porque é o tempo que os advogados têm na tribuna dos tribunais judiciais para defender o melhor direito. 15 minutos. Oi! Nosso programa está dentro da programação da Rede Internacional de Excelência Jurídica, que é uma organização de muitos anos que reúne profissionais da ciência jurídica da América do Sul, da Europa e de África, unidos pelos valores da ética, da ciência e dos princípios gerais do direito. E é nesse sentido que nós estamos aqui, com profissionais de excelência, para falarmos do direito e do direito útil à sociedade. O direito só tem sentido se ele servir às pessoas na sua realização, na sua dignidade. Hoje divido o programa com as doutoras Nauraína Rocha Matos e Lucilene Braga. São profissionais do estado de São Paulo que me dão a honra de dividir esse espaço para uma conversa inteligente. E a inteligência fica por conta das nossas convidadas. Pensemos juntos. Ovídio, 19 anos antes de Cristo, disse ao seu tempo que os tribunais estavam fechados para os pobres. Rui Barbosa, no virar do século XX, sentenciou que a justiça era tardinheira, tardava e custava dinheiro. Hoje, passados séculos de Ovídio, passadas décadas de Rui Barbosa, nós que somos operadores do direito, que temos um compromisso com o resultado, com a efetividade das decisões judiciais, nós temos, diria, uma obrigação social de prestar contas ao povo, de explicar, ou pelo menos discutir, por que as demandas demoram tanto. Há situações, é verdade, em que, encastelados no poder, recebem prestação jurisdicional em 45 minutos. E para algo similar, um cidadão impropriamente dito comum espera a marca, por vezes, 5 anos. Então, em uma república na qual se pressupõe que todos são iguais perante a lei, fica muito difícil nós, operadores do direito, dizermos aos nossos clientes, dizermos às pessoas que necessitam de tutela jurisdicional o porquê dessa diferença. Dentre tantos problemas que os advogados enfrentam perante o Poder Judiciário, há duas situações que precisam ser apontadas, levadas ao conhecimento e à compreensão da sociedade. Uma é a decisão colada. Se tornou inequivocamente uma praxe colar decisões padronizadas. Por exemplo, o advogado que, numa situação realmente agasalhada na lei e agasalhada nos fatos, pede uma tutela antecipada, ou seja, é preciso uma decisão de emergência sob pena de perecer o direito, e aí vem a cola, que cabe para qualquer caso, indeferindo a tutela.
percebe-se claramente que o magistrado não leu o pedido e os seus fundamentos. Em outro espaço, nós vemos os tribunais como portas do óbice, ou seja, cria-se o óbice para o recurso. Os recursos são justificados pela falibilidade humana. Quer dizer, os homens não são perfeitos. Se Deus tivesse criado homens, as criaturas humanas com perfeição, não teria criado humanos, teria criado outros deuses. Então é compreensível que se falhe na decisão. E é por isso que há recursos. Mas os recursos hoje batem na porta dos tribunais, que parece que tem uma placa, óbice, obstáculo. E ali faz-se de tudo para o não conhecimento dos recursos. E normalmente percebe-se que aquela pessoa, talvez o assessor de um magistrado, não tenha lido as razões de fato e de direito. E esteja, quem sabe, ali, ao indeferir o recurso, a atender estatísticas do Conselho Nacional de Justiça. É preciso que a gente discuta com muita clareza e liberdade essas questões, ou estaríamos traindo o nosso compromisso enquanto profissionais do direito. E assim estamos aqui nesse espaço que é uma oportunidade de levar aos operadores da ciência jurídica o debate sobre questões relevantes e também de esclarecimento à sociedade, que é um papel social, é um compromisso ético dos profissionais da advocacia e de outras carreiras. Ora bem, eu digo que tenho a companhia nesse espaço de duas profissionais que são de excelência, que representam a postura ética, a modernidade, o compromisso com o estudo, com a atualização e com os princípios basilares, enfim, que orientam a nossa percepção de mundo sob a ótica da justiça. Então, vamos conversar com as nossas convidadas. Eu peço à doutora Narauína Rocha Martins, do estado de São Paulo, que faça a sua apresentação. Se eu fosse fazê-lo, usaria o tempo todo do programa pela admiração, a postura, a ética e a responsabilidade profissional. Doutora Narauína, diga lá. Eu sou advogada, especialista na área de direito público e instrutora pelo Conselho Nacional de Justiça de Mediação Judicial. Atuo na área de gestão de conflitos e implementação de políticas públicas, que é a minha área de pesquisa. E também atuo como mediadora judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Me conte qual foi o motivo da sua escolha por essa área de atuação, por esse perfil de atuação profissional. Uma das razões que fez com que eu atuasse com os métodos adequados aí de solução de conflitos foi justamente vislumbrar um sistema multiportas, ou seja, não ter o Poder Judiciário como única via de acesso à justiça. É dar a solução na medida adequada, certa a natureza de cada conflito, com resultados mais eficientes, mais satisfatórios e também eficazes. Dentro desse cenário, eu posso trabalhar com equipe multidisciplinar, profissionais de outras áreas, para ajudar na composição do conflito. Eu trabalho com outros métodos como a mediação, a conciliação, a negociação, a arbitragem, entre outros meios mais eficientes e que também promova a
participação da população nas tomadas de decisões. Então, essa foi a grande razão de escolher a área de atuação e métodos adequados de resolução de conflitos. Parabéns, doutora. É muito interessante essa visão moderna da advocacia, a visão da solução dos conflitos. Os advogados outrora eram preparados para o embate, eram preparados para o conflito. Eu próprio carrego comigo, na minha experiência, uma grande dor. Jovem, recém-formado advogado, eu fui procurado por um pai que estava em litígio com um filho. Filho e pai ameaçavam reciprocamente de morte. Era um ambiente conflituoso, era um embate constante, um contra o outro. Um processo civil aqui, um processo criminal ali, ameaças daqui, tentativa de homicídios de lá. E eu tratava isso ao rigor técnico, ao rigor da lei, enfrentando, enfim, cada um daqueles episódios. E não tinha essa percepção de quão dolorida, de quão triste é um conflito entre pai e filho. Isso me dói muito. Eu acredito que àquela altura, se tivesse a visão de hoje, eu poderia fazer com que os dois trocassem abraços e fossem como devem ser, pai e filho. Então, admiro muito a sua atuação. Doutora Lucilene Braga é outra profissional do estado de São Paulo que tem a minha admiração e certamente tem a admiração de todos os profissionais com os quais convive no seu estado. É uma profissional também com essa visão moderna da resolução dos conflitos. Eu peço à doutora Lucilene que faça a sua apresentação enquanto profissional do direito. Olá, sou Lucilene Braga, sou advogada, sócia do escritório Braga e Bozani Advogados. Temos escritórios no interior de São Paulo, nas cidades de Campinas e Sumaré. Atuamos na área do direito empresarial e do direito de sucessões. Por que escolhemos essa área? Porque eu descobri possuir aptidão para negociações extrajudiciais, para acordos extrajudiciais, mitigações de riscos, sendo esses os maiores interesses hoje no nosso país dos empresários. Muito bonito, doutora, muito bonito. Essa visão moderna realmente é o arejamento das soluções, é o arejamento da ciência, é o emprego do direito para resolver, porque está comprovado que o processo, que outrora foi um método para simplificar aquilo que era complexo, tornou-se alguma coisa para complicar aquilo que é simples. Mas, doutora Nauraína, nós vimos no início desse programa, ou abordamos no início desse programa, essa complexidade da justiça que está a demandar tanto tempo. Qual é a sua visão do judiciário? As defensorias públicas, principal instrumento de acesso à justiça por aquele menos abastado, também não recebe o tratamento que deveriam ter, em termos de importância de exercício de cidadania. A precariedade da sua instituição, os profissionais que atuam. É muito triste ver a situação das defensorias públicas no país e o descaso que é cometido. Penso que instrumentalizar essas instituições com outros meios de acesso à justiça, que não seja só o Poder Judiciário, como a mediação, a conciliação e até mesmo a arbitragem,
tendo em vista que lidamos hoje com várias instituições, várias câmaras privadas de arbitragem que têm seus custos otimizados para atender pequenos contratos. Estimular isso nas defensorias públicas, creio que seria interessante para esse momento que essas instituições vivenciam em nosso país, infelizmente. O que nós temos é uma perda de credibilidade do próprio Poder Judiciário, quando ele não consegue atender os anseios, né, e viabilizar o principal acesso de cidadania, que é o de justiça. Muito obrigado, doutora. A sua serenidade é a serenidade que se espera dos operadores do direito. A justiça, via de regra, dentro do nosso país, ela é uma justiça com excelentes profissionais, assim, no sentido amplo, né, falando. Ocorre que o volume de processos no nosso país é um volume descomunal. No ano passado, nós fechamos com 77 milhões de processos com o que aguardavam alguma decisão definitiva. Como tema do debate proposto, traz como exemplo a sentença de Ovídio, prolatada em 19 a.C., da qual ele disse aquela célebre frase, né? Os tribunais estão fechados para os pobres. Ovídio, ele foi o mestre da poesia latina, exerceu influência em Dante, Shakespeare. É provável que a assistência judiciária gratuita fosse prestada em Roma na sua época, mas como ainda hoje, de forma super precária. São Paulo Apóstolo foi preso estrangeiro naquela cidade imperial, queixou-se, alegando que também compareceu sozinho ao tribunal de César. Minha pergunta é a seguinte: nos tempos atuais, continua ainda essa frase tendo sentido? Pois é, doutora. Muito bom. Me traga as suas percepções, enfim, do contexto. Do que é a justiça, de como devemos andar, da importância da mediação. É uma profissional com esse estilo e eu gostaria de ter o concurso da sua experiência. O mesmo tratamento dispensado ao rico não é dispensado ao pobre, mas eu sonho com um período em que será apenas uma reminiscência jurídica perdida na noite da história. Essa é a minha visão do judiciário frente à frase de Ovídio: os tribunais estão fechados para os pobres. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado por estar aqui. Honra e destaca esse nosso espaço. Agradeço ao Dr. Léo pelo convite. Me senti muito honrado em poder dar minha humilde opinião. Até mais. Obrigada. E assim concluímos nosso programa 15 Minutos. Havia dito que 15 minutos é o tempo que os advogados têm para a sustentação oral no púlpito dos tribunais. E usamos esses 15 minutos para trazer reflexões sobre direito e justiça. Muito obrigado pela companhia, estejam conosco todas as semanas. Programa 15 Minutos. Conversas inteligentes com Léo da Silva Alves. Canal YouTube São Paulo, Brasil.